Caio, é o seguinte, saiu na revista Exame uma publicação na qual um ex-general lá dos Estados Unidos afirma a existência de ETs e o contato com uma federação galáctica que o Trump ia falar publicamente e que foi aconselhado do contrário e acabou ficando calado. É porque o Trump não crê em ETs, em vida extraterrestre. Ele não crê, ele já declarou que não crê. Então, se o proibiram, o impediram, o desaconselharam de falar, foi para ele não dizer que tudo isso é balela. Diferentemente do George Bush, que crê, do Clinton, que crê, do Obama, que crê, do presidente Jimmy Carter, que ainda está vivo e que teve um avistamento de objetos extraterrestres, ele próprio viu, e foi tão chocante para ele que ele falou, saiu falando a respeito do assunto, e vários outros. Aqui no Brasil já houve vários oficiais da aeronáutica que viram e declararam no tempo do governo militar, declararam, como alguns outros. Hoje em dia, as pessoas não falam mais no assunto porque ficam com medo de serem tratadas como ridículas. Por exemplo, a ministra da Saúde ou da Educação, não me lembro mais, da Finlândia, teve uma experiência pessoal dessa natureza e também participou de reunião com líderes europeus que todos tinham tido avistamentos e criam e não sabiam o que fazer com a informação. Não sabiam o que fazer, porque não dá para chamar e conversar. E tem esse pessoal aí que diz que tem tido encontros. Pode prosseguir. Eu só fiz um parêntese para dizer que o tema é velho. A informação agora é de alguém que diz que existe uma confederação. A pergunta é essa, está até na tela aí. Caião, existe, na sua opinião, uma federação galáctica? Essa é a pergunta. Você não, crê nisso? Existem principados e potestades e uma quantidade enorme de camadas de principados e potestades. Na leitura bíblica, você encontra aproximadamente 10 a 11 camadas de seres mencionados. Você tem as rodas de Ezequiel, com aqueles entes estranhos que voavam à volta dela, livres. Você tem, vamos começar do começo, você tem o anjo convencional, que é o mensageiro que traz uma notícia. Você tem os anjos de Daniel, que são também pessoas que chegam trazendo profecias. Você tem o tipo de anjo, como aqueles que apareceram a Abraão, que são identificados com figuras humanas, e a tal ponto que o pessoal de Sodoma quis abusar deles. Você tem anjos que chegam como chama de fogo e vão como chama de fogo. Você tem anjos que se manifestam como relâmpagos, como foi na ressurreição de Jesus, forma humana de relâmpagos. Você tem anjos que se manifestam como bolas cheias de olho, como é a descrição no Apocalipse. Você tem anjos que têm caras multifacetadas, caras de animais para um lado, de outros para outro, são multifaciais. Você tem anjos com asas, você tem anjos que não tem nada disso com asas, não tem nenhuma semelhança. E você tem aquelas descrições de anjos, arcanjos, querubins, mas que já estão lá em cima os querubins, anjos, principados e potestades,
você tem a camada de poderes, que parece ser um ambiente de energia, muito mais do que de pessoalidades. Você tem tronos, que são... A ideia que dá é de governos em manifestações universais e também nos seus vínculos com o planeta Terra. Você tem, além de tronos, você tem arcanjos, você tem querubins, você tem essas camadas descritas no livro do Apocalipse e na Bíblia inteira. Uma gama variada de anjos e suas manifestações. São todos ETs, não é? Porque são extraterrestres, é isso que significa. Então, chamar um anjo de extraterrestre seria uma coisa natural, só não é para os crentes que ficam pensando que você agora faz parte da nova era e essas coisas todas. O mesmo anjo que numa igreja é tido como anjo, se for avistado por alguém que não é crente, que chama de extraterrestre, vira demônio na mesma hora, porque crente, cara, não dá para conversar com crente. No entanto, eu creio, não numa confederação galáctica, mas eu creio numa quantidade enorme de organizações de natureza espiritual, de organicidades dimensionais que estão umas sobre as outras em camadas que, por exemplo, eu não consigo explicar qual a finalidade, qual o papel de cada uma delas. Eu poderia explicar se eu usasse o livro de Enoque, porque o livro de Enoque, que tem coisas maravilhosas citadas na Bíblia, citadas pelo apóstolo Judas, irmão de Jesus, cita Enoque, o sétimo depois de Adão, que disse: eis que eu vejo vindo com as nuvens dos céus e as suas santas miríades, isso, aquilo, aquilo outro. Está lá no livro de Enoque. O livro de Enoque é fabuloso em algumas coisas. Por outro lado, ele dá nomenclaturas para camadas e camadas e camadas dimensionais de anjos. Como eu creio no que Paulo diz, Paulo diz aos Colossenses que a gente não deve entrar no culto aos anjos. E culto aos anjos tem várias formas de acontecer. Uma delas é essa veneração por ETs, veneração por anjos. É esse pessoal que vai para cima de montes e fica querendo ter avistamentos. E agora já tem gente, grupos, não agora, já tem alguns anos, que são grupos de invocação de avistamento. Invocação. Como também já tem gente que sabe que esses grupos, tem grupos do bem e tem grupos do mal. Tem grupos que chegam e nunca fazem mal e tem outros grupos que fazem mal, que abduzem, que apavoram, que ferem, que machucam, que oprimem. Alguns que possuem, são nitidamente aquilo que a Bíblia chama de demoníacos. E tem outros que são nitidamente o que a Bíblia chama de angelicais. E em cada uma dessas intenções existem níveis diferentes, são camadas diferentes. Assim como a teoria das cordas da física, e que acaba se misturando com a dimensão quântica da física, da teoria das cordas, você pode chegar até 10, 11 níveis e camadas dimensionais. Eu tenho algumas outras que dizem que são 4, outras dizem que são 7. As que chegam a 10 ou 11 se assemelham muito ao que o Novo Testamento, que a Bíblia toda vai combinando e o que o Novo Testamento vai descrevendo sobre essas tais camadas. Mas a Federação Galáctica é do Star Trek, é do Viagem nas Estrelas.
É uma devoção à força. Tem a ver extremamente com a religião star-trekiana. Tá. Tem a ver porque isso virou uma religião. E, literalmente virou uma religião. Se você chegar lá na PUC e lá no Labor, você vai ver que às vezes chegam grupos lá para falar sobre essas camadas como uma religião organizada. E por que que o livro de Enoque pode ser bom e pode ser mal? É porque tem grupos inteiros que cultuam anjos e invocam anjos usando as nomenclaturas do livro de Enoque. Isso é mal. O que é bom do livro de Enoque é tudo aquilo que Paulo absorveu, que Jesus mencionou sem citar o livro, mas são princípios angelicais que Jesus usou e que estão presentes no livro de Enoque, como aquele que os anjos das crianças têm os seus recíprocos perante o Pai Celeste. Tá? É um ensino claro no livro de Enoque. Ou Paulo diz em 1 Coríntios 11 que as mulheres de Corinto, onde havia grande prostituição e mulheres sem véu na cabeça para demonstrar que elas eram mulheres disponíveis para o sexo, então a diferenciação era usar o véu. Paulo diz que era necessário usar o véu, inclusive por causa dos anjos no lugar de culto. Quando ele diz isso, ele está se lembrando de Gênesis 6, dos Benai Elohim, possuindo e desejando as filhas dos homens. É uma quantidade enorme de coisas. Por exemplo, no livro de Enoque, você tem várias camadas dimensionais e céus. E no terceiro céu é onde fica o paraíso. Mas o livro de Enoque te leva até ao 10º céu. O paraíso está no terceiro céu. E Paulo diz que foi ao paraíso, foi ao terceiro céu. É uma designação que ele capturou, aprendeu do livro de Enoque, que tinha sido escrito 300 anos antes de Paulo nascer, no período intertestamental. Mas então, o que eu creio é isso. Agora, eu creio que existe muita confusão no meio disso tudo. Aquela secretária de saúde ou de educação lá do norte europeu que eu mencionei, foi uma pessoa que rodou muito na internet, ainda deve haver vídeos dela, mas há 10, 12 anos atrás, todo mundo me mandava os vídeos dela. Ela diz que ficou mais espantada do que tudo foi quando ela chegou nessa reunião de líderes mundiais que criam nisso e que achavam que precisavam preparar o mundo para essa chegada. Eu acho que essa chegada pode um dia acontecer como engano mesmo, como engano de Satanás, porque ele pode se disfarçar de anjo de luz, quanto mais de confederação galáctica. E eu vou discernir, se eu tiver vida, eu vou saber. Vou saber se corro na direção disso e repreendo em nome de Jesus, como Paulo disse. Que nenhuma criatura de nenhuma confederação galáctica pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus, o nosso Senhor. Então, gente, comigo não se criam. Você diz esse caia de uma presunção. Vocês não sabem o que é ter fé e andar no poder da ressurreição dos mortos. No dia que vocês souberem o que é isso, vocês vão me entender. Até lá, vocês vão só achar que é presunção. Mas eu estou em paz, olha para mim como eu estou em paz. Vê se eu estou preocupado com alguma coisa ou com alguma interpretação de voz no ser.